Atos capítulo 5, verso 42. Quero falar sobre multiplicação de discípulos. E vou ser bem rápido, mas Deus tem uma palavra muito profunda. Eu compartilhei essa palavra fora de Marília. Eu nem preguei essa palavra para a igreja aqui até hoje. Eu dei para a equipe, quando fizemos, eles ensinaram aí, mas para a igreja eu nunca preguei. Mas preguei lá no Kleber. E ele disse que foi uma benção. Já repregou. E eu quero compartilhar com você hoje. Atos 5, 42. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Diga comigo, a multiplicação de discípulos. Eu sei que alguns vão dizer, eu já ouvi. Olha, rapaz, depois de tanto tempo de pandemia, tem gente que esqueceu até como fazia célula, quanto mais multiplicação de discípulos. Mas então vamos lá. Esse texto do livro de Atos nos mostra como era a dinâmica da igreja de Jerusalém. E também a dinâmica de toda a igreja do Novo Testamento. Mas esse texto também nos mostra como a igreja de Jerusalém fez uma grande quebra de paradigmas. Diga comigo, quebra de paradigmas. Especialmente uma quebra de paradigmas em relação ao judaísmo. Nós sabemos, e nós pregamos isso, que a igreja de Cristo é a nação santa. É o povo de propriedade exclusiva de Deus, com a missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na igreja de programa, tudo gira em torno de pastor, domingo e templo. Isso é uma igreja de programa. Tudo vai sempre girar em torno de pastor, domingo e templo. Esse é um modelo católico que surgiu a partir da segunda metade do quarto século, depois de Cristo, muito parecido com o modelo do antigo judaísmo. E como você sabe, a igreja não é um prédio. Diga comigo, a igreja não é um prédio. Diga de novo, a igreja não é um prédio. A igreja é o movimento dos discípulos de Jesus, de casa em casa, através das células do discipulado. Diga comigo, a igreja é o movimento dos discípulos de Jesus, de casa em casa. Amém? Como você sabe, a igreja, em todo o Novo Testamento, nós não temos a notícia da construção de nenhum prédio. O máximo que Paulo fez foi uma escola, vamos chamar de Tirano, lá em Éfeso. A igreja de Jerusalém usou o templo. Não, a igreja de Jerusalém nunca utilizou o templo. A igreja de Jerusalém no máximo utilizou o pátio do templo. Até porque o judaísmo perseguia o cristianismo. Como é que eles iam? Eles perseguiam e matavam. Como é que eles iam deixar a igreja entrar no templo? Não, eles não fariam isso. Algumas vezes a igreja de Jerusalém usou o pátio, mas o templo jamais. A igreja girou sempre nas casas. Então, essa é uma hora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo perigoso no Brasil. Perigoso. E se acontecer a volta de uma situação aí ao poder, principalmente da esquerda, possivelmente nós vamos ter algumas liberdades cerceadas ou cortadas. Imagina como é que a igreja do Afeganistão vai viver esse período agora, debaixo do domínio dos talibãs. Imagina como é que a igreja do Irã se mantém. Imagina como é que a igreja da China se mantém. Imagina como é que a igreja da Coreia do Norte. Você sabia que tem células na Coreia do Norte? Sim, tem. Underground. A igreja nas casas. Eu venho pregando isso há anos. A única igreja que sobreviverá a uma ditadura é a igreja nas casas. A igreja está sofrendo em alguns lugares. A igreja da Venezuela, que já foi um dos países ricos aqui da América Latina. Marília, antes quase não tinha venezuelano. Agora é possível você hoje sair daqui e ver venezuelano nos principais semáforos de Marília. Tudo com a plaquinha pedindo ajuda. Na Bauru também, nas cidades do estado de São Paulo, quase todos. Por quê? Porque eles estão tentando fugir de uma ditadura. Mas só que antes tinha igrejas lindas, maravilhosas. Quando o Danilo era o pastor de jovens, ele mesmo chegou a fazer o convite para um dos pastores da Venezuela vir ser preletor do DIP. Não deu certo naquele, então esperávamos que ia dar certo no próximo. E a coisa ficou feia.
E nós nem sabemos mais o que foi feito daquele pastor. Eu tinha amigos no Iraque. Eu tinha um amigo que eu fiz, que era pastor da primeira igreja batista de Bagdá. Mas já tem anos que eu fui lá no Iraque, há alguns anos atrás. Eu me reuni com ele, com a igreja dele, eu vi milagres. Mas hoje eu já não sei mais nem o que foi feito daquele meu amigo. Porque cortou todo o noticiário, perdeu tudo. Qual é a igreja que sobrevive no Iraque? Sabia que nós temos igreja no norte do Iraque, em vários lugares? É a igreja nas casas. Diga comigo, a igreja nas casas. Então, se você ainda tem qualquer resistência de colocar toda a tua igreja na casa, quebra essa resistência e leva a tua igreja para casa, meu irmão, enquanto é tempo. Coloca as células. A grande tarefa que o Senhor nos confiou é ir de fazer discípulos. Agora, uma pergunta: o que leva uma igreja a crescer e se multiplicar rapidamente? O que leva uma igreja a crescer e multiplicar rapidamente o número de discípulos? Primeiro lugar, primeiro ponto, olha aí, a multiplicação de discípulos, a multiplicação dos dias de culto. Diga comigo, a multiplicação, vamos lá, a multiplicação dos dias de culto. Olha o que o texto diz para nós, Atos 5:42, e todos os dias. Isso aqui, meu irmão, para o judaísmo, o culto acontecia e acontece somente uma vez por semana. No sábado ou no Shabá, como eles usam, começa às sexta às 18 horas e termina sábado às 18 horas. Mas para a igreja cristã, a partir de Jerusalém, todos os dias são dias de culto, celebração, de ensino, de propagação e pregação do Evangelho de Jesus. Presta atenção numa coisa, querido pastor e líder. Jesus Cristo não veio colocar um remendo no judaísmo. Diga, Jesus não veio colocar um remendo. Diga, ele veio começar uma nova proposta. Diga, a geração santa, a eclesia, o povo de propriedade exclusiva de Deus, com a missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus 9,16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. A igreja em célula não cabe na estrutura da igreja de programa, é vinho novo para odres novos. Você vai ter que desconstruir algumas coisas para construir o modelo do Novo Testamento. Diga amém. Não dá para tentar colocar a roupa de Saul em Davi. Não dá para colocar as células dentro da antiga estrutura. Você vai matar as células, elas não vão funcionar. Célula não é um programa, célula é um modelo do Novo Testamento. Amém, amados? Então Jesus não veio colocar um remendo, ele veio começar o novo. Por isso que os judeus também não entenderam, porque eles achavam que era um remendo. E Jesus disse, não, eu não vim consertar isso aí, eu vim trazer vinho novo para odres novos. Amém? Diga aleluia. Quando Saul colocou aquela roupa dele em Davi, Davi ficou perdido lá dentro, não sabia nem o que fazer. Se você tentar colocar a célula no modelo antigo, você vai se sentir como Davi na veste de Saul. Não vai dar certo. Por isso célula não é um remendo. Diga, célula não é um remendo. Diga, é um modelo do Novo Testamento. Diga aleluia. Agora presta atenção. Quem foi que primeiro quebrou o paradigma do judaísmo? Não foi a igreja. Quem primeiro quebrou os paradigmas do judaísmo foi Jesus. Amém? Ou não? Jesus não quebrou? Quebrou. Jesus quebrou todos os paradigmas do judaísmo. Por isso que os fariseus ficavam loucos, porque eles não curavam no sábado, Jesus curava no sábado. Eles não tocavam no leproso, Jesus tocava no leproso. Jesus tocava em todos, Jesus pregava em todos os lugares. Eles só pregavam na sinagoga e no templo. E Jesus estava no meio da rua, no deserto, em todos os lugares, na praia, no mar, aonde dava, Jesus estava pregando. Todos os dias, em todos os lugares. Eles não falavam com pecadores, Jesus sentava e comia com os pecadores. Amém? Por exemplo, o fariseu não falava com um cobrador de imposto. Jesus
comer com os cobradores na maior. Por exemplo, na casa de Zaqueu tinha um banquete lá, e na casa de Zaqueu, na casa de Mateus, e assim por diante. Amém ou não? Então Jesus quebrou os paradigmas. Como? Jesus ensinava, pregava, curava e libertava as pessoas todos os dias da semana. Ele não esperava chegar o dia de culto, e até no sábado. Lembra lá da sinagoga que Jesus curava, e o líder da sinagoga falava: tem outros dias para curar, por que você veio curar no sábado? Lembra quantas vezes Jesus foi questionado? Jesus estava quebrando paradigmas. Diga, quebrando paradigmas. Quer levar a sua igreja a crescer, tem que quebrar alguns paradigmas. Está cheio de paradigmas que precisam ser quebrados. Um deles é que só você pode fazer algumas coisas, tipo ceia, batismo e algumas outros exercícios pastorais, que só você é um cara que parece que tem que bater o escanteio e correr para cabecear. Não, você não é isso, você não é Superman, você é só um com um dom diferente na igreja de Jesus. Deixa o Espírito Santo fazer, diga amém. Então Jesus ensinou e deu exemplo para a gente pregar o evangelho todo. Diga comigo, pregar o evangelho todo. Não, para, todo mundo, vamos lá. Pregar o evangelho todo, todos os dias, a todas as pessoas, em todas as casas. Amém? Esse é o projeto de Jesus. No início da igreja, a igreja estava no paradigma do judaísmo. Por quê? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo, e a igreja começou a guardar o domingo como principal dia de culto. A igreja estava nesse paradigma. Você pode ler isso depois em Mateus 28, de 1 a 6, Marcos 16, de 1 a 9, Lucas 24, de 1 a 6, João 20, de 1 a 10, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, 2, Apocalipse 1, 10, mostra que a igreja escolheu o primeiro dia da semana. Agora para mim, o Espírito Santo veio e falou: não, é todos os dias. Por isso que Atos 5,42 começa dizendo todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Então o primeiro passo para uma igreja crescer e multiplicar o número de discípulos é parar de fazer culto só no domingo e começar a fazer, vamos chamar de culto todos os dias. Diga todos os dias. E não importa a hora do dia. A igreja multiplicou os dias de cultos, no lugar de um dia por semana. Só tinha um dia no judaísmo, que era o sábado. Passou para todos os dias, ou seja, 7 dias por semana. Com isso, todas as pessoas, a qualquer dia, a qualquer hora, podiam ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus. Diga aleluia. E como igreja de Jesus, nós precisamos voltar a esse modelo. Todos os dias, em todos os lugares, o evangelho todo sendo pregado. Diga amém. Diga aleluia. Nós estamos dentro do versículo. Eu estou fazendo uma exposição desse versículo para você. Diga comigo, todos os dias. Então qual é o primeiro passo para a igreja multiplicar? Diga, pregar o evangelho todo, todos os dias. Significa que a sua igreja vai ter culto nos 365 dias no ano. Culto, eu estou falando de célula, encontro, estudo. Segunda coisa que o verso nos diz, diga comigo, a multiplicação, todos vocês, a multiplicação dos locais de culto. Olha o que a igreja fez. Primeiro ela multiplicou os dias, de um dia passou para todos os dias. Diga comigo, todos os dias. A segunda coisa que a igreja fez foi o quê? Diga comigo, multiplicou os locais de culto. Coloca o versículo lá de novo. Olha lá, todos os dias, foi o primeiro ponto. Agora diga, no templo e de casa em casa. Meu amigo, as pessoas estão com medo de vir num templo como esse. Estão com medo. Estão com medo. Mas para tomar um café na sua casa, participar de uma reunião informal na sua casa, com 10, 12 pessoas, 15, elas não têm medo de ir. Meu querido, presta atenção. Pastorzão, você é cabeça aberta, senão você não estaria aqui. Viu, pastor? Eu tenho certeza que você é cabeça aberta, senão você nem vinha aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, abre mais ainda a sua cabeça. Porque se você for esperar uma pessoa
sair da sua casa, do seu apartamento, domingo à noite, numa cidade como São José do Rio Preto, como Bauru, ou como outra cidade, Londrina, outra cidade, se eu vou esperar esse cara sair lá do condomínio fechado dele, do prédio dele, para procurar uma igreja para se converter, meu amigo, ou você tem muita fé, ou você está atrasado no tempo e no espaço. E eu acho que a primeira parte está errada, você não tem muita fé não, você está fazendo da maneira errada, porque a grande comissão, a grande tarefa é ide pregai, não é vem para o templo comigo, é ide, é lá nas casas que acontece. Então multiplique os locais de culto, diga comigo, multiplique os locais de culto. Em vez de você ficar lá com o seu endereço e tentando atrair as pessoas para o templo, vai até elas, e depois que você ganhar o coração delas nas casas, elas virão para a celebração no templo. Diga aleluia. As pessoas em geral, lá em Jerusalém naquela época, não podiam entrar no interior do templo. Porém, olha a pressão nisso, a dinâmica da igreja permitia que todas as pessoas pudessem ouvir o ensino sobre Jesus Cristo nas casas dos seus parentes, amigos e conhecidos. A igreja quebrou, falou, não precisa ir no templo, nós vamos até você. Então cada casa de cada convertido era uma igreja. De casa em casa significa que cada casa era uma igreja, e que cada membro era um pregador. Diga aleluia. Quando a igreja passou a pregar o evangelho de Jesus de casa em casa, isso foi uma grande quebra de paradigmas. Presta atenção, diga comigo, quebra de paradigmas. Porque o judaísmo só pregava no templo e nas sinagogas. Presta atenção nisso, só pregava no templo e na sinagoga. Agora vem a igreja aí e fala, não, agora cada casa é uma igreja. Amém? Cada casa fazia o papel do templo. Na igreja do Novo Testamento, cada casa era uma verdadeira igreja, um lugar de ensino, de pregação do evangelho de Jesus. Pregar o evangelho publicamente nas grandes celebrações e ensinar de casa em casa era a dinâmica também do ministério de Paulo. Diga amém. Vai lá para Atos, capítulo de número 20, versos 17 a 21. Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, a grande igreja, que ele ficou 3 anos lá. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei na província da Ásia, aqui a Ásia Menor. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Agora presta atenção nesse versículo. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei, diga comigo, publicamente e de casa em casa. Publicamente é a sua reunião do domingo. Isso aqui é uma reunião pública, mas de casa em casa. Esse era o modelo de Paulo, publicamente de casa em casa. Diga comigo, publicamente de casa em casa. Você tem que lutar para que a sua igreja seja a que reúne a maior congregação no domingo para celebrar, mas na quarta-feira ela tem que estar nas casas. É isso aí, vai ser a maior de Bauru, em nome de Jesus. De Lins já é a maior, em nome de Jesus. E assim na sua cidade, toma posse, vai ser a maior de Gás, em breve, em nome de Jesus. Assim na sua cidade, em nome de Jesus, a maior congregação reunida no domingo, lá em Paranapanema, a maior, lá onde você tiver, a maior celebração no domingo, mas na quarta-feira, a menor igreja nas casas. Diga glória a Jesus. As nossas casas precisam ser, lugar de cura. Diga assim, a casa, diga lugar de cura, salvação, restauração, encontro, diga encontro e reencontro de muitas pessoas com Jesus. Por que reencontro? Porque tem muita gente afastada e vai voltar lá na sua casa. Então consagre a sua casa a Jesus, seja hospedeiro de uma célula. Então a presença do Deus Trino será realidade na tua casa. Olha o que está em Mateus 10:40. Ensine isso para o teu povo, pastor. Ensine isso para a tua igreja. Mateus 10:40. Olha lá. Todos vocês comigo. Vamos lá? Quem recebe... 3, 2, 1. Lê comigo. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe?
Quem recebeu um discípulo de Jesus, em nome de Jesus, está recebendo Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o Pai na sua casa. Ensina que quem recebeu uma célula está recebendo a presença do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vão se manifestar naquela casa. Deus não está preso na estrutura de um templo. Ele se manifesta na casa. Quem recebe o discípulo de Jesus, diga aleluia. Agora, todos vocês conhecem alguém que tem resistência de receber uma célula, somente agora. Conhece ou não conhece? Eu também conheço. Eu quero te dar uma dica, tá? Vou te dar uma dica, tá bom? Agora vai uma dica aí, uma tarefa para você fazer, mas com amor, carinho e firmeza. Eu digo com amor e firmeza. Vou te dar uma tarefa. Se você conhece alguém na tua igreja, isso é a palavra para crente. Se você conhece alguém na tua igreja que tem resistência de abrir a casa para receber uma célula, eu quero que você faça uma pergunta para essa pessoa. Uma pergunta. A pergunta é, anote a pergunta, fala assim: meu irmão, você quer ir para o céu, morar na casa de Deus? Você já pegou, né? Meu irmão, você deseja ir para o céu, morar eternamente na casa de Deus? Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, o céu é a casa de Deus. Se ele falar sim, então, meu irmão, que incoerência é essa? Que você deseja viver a eternidade na casa de Deus, mas não quer trazer Deus para dentro da tua casa. A hora que você fizer isso, se ele for crente, o coração dele já quebrou. Fala, você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Estou perguntando você, quer ir para o céu? Então traz o céu agora para dentro da tua casa. Faça da tua casa um lugar onde o céu se manifesta na terra. Esse é o desafio. Célula é o lugar onde o céu se manifesta na terra. Diga amém. Ensina isso. Faça isso com amor, carinho e firmeza também. Tá bom, Júnior? Amém? É isso aí. O pai do Danilo, deixa eu dizer isso, o pai e a mãe, o Zezinho e a Cida. Veio a pandemia, muita gente fechou célula, muita gente fechou os grupos de família. Eu tinha 120 turmas de famílias. Eu tinha feito o jantar, que a igreja dá um jantar para os líderes. Eu tinha feito um jantar com uns 225 líderes lá no buffet Corujinha, uma semana antes, tudo certo, tudo programado, tudo ok. E tudo pronto, e já estava começando, já tinha começado uma boa parte. O jantar foi dia 8, por aí, de março, já tinha começado, estava tudo começando. De repente, lockdown. Em março, 15 de março, 8 dias depois, lockdown. Dos 120 grupos que eu tinha dos cursos de família, eu fiquei com 13. Passou tudo com medo. 8 online e 5 presencial. De 120 para 13, meu amigo, é um pouquinho mais do dízimo. Mas olha lá, misericórdia, você não sabe o que foi isso. Mas aí, eu falei dos Zezinhos, eles continuaram com o grupo. Eles falaram, não, um dia ele me mandou uma música às 6 horas da manhã, e ele estava bem emocionado. Quando ele mandou as músicas para mim, 6 horas da manhã, você acorda ele para orar. Aí ele me mandou uma música às 6 horas da manhã, uma música bonita. E ele disse, escuta a música. E no final ele gravou um áudio. Nem que eu morra, eu não vou parar meu grupo. E aí isso acontece? Ele dirigiu aquele grupo com 7 casais. No segundo semestre de 2020, ele dirigiu uma turma aqui e uma lá em Bauru, com 10 casais lá em Bauru, numa sala lá da igreja lá. 10. Hoje o Fran e a Grazi dão continuidade, estão dando continuidade. Está com 3 turmas de casado, mas ele dirigiu uma turma aqui e outra lá. Sábado ele ia para lá. Tinha desculpa de ver os netos também, está com o Danilo. Não vai levar ele para lá não vou dar ele lá não. Aí o que acontece? Então, o que acontece? E ele não pegou Covid até hoje. Nesse primeiro, e nem a dona Cida, e nem a avó do Danilo. Se o Covid bater na porta da avó do Danilo, ele morre, ele encerra de vez. A velhinha fez 100 anos em fevereiro, rapaz. É sério? Fez 100 anos. Agora, voltando aqui, ele dirigiu uma turma no primeiro semestre, 2 turmas presenciais no segundo semestre, uma turma presencial no primeiro semestre, está com outra turma.
esse semestre. Diga amém. Você é de Campinas? Meu Deus, seja bem-vindo. Dá uma salva de palmas aí para o pessoal de Campinas. Eu tenho um cara que está ali atrás. Fica em pé aí. Paulo. Olha para esse cara. Faz assim com o bração. Esse é o Paulo. O Paulo mora lá na nossa sede. Tem uma casa lá onde ele mora e cuida das coisas lá, ele e a família. O Paulo tem um grupo de casado para cima na segunda-feira. Ele não deixou de ter nenhum dia, 2020, 2021. O Paulo dirige uma célula quarta-feira. E o Paulo dirige um grupo de discipulado de homens na quinta, 8 horas da manhã. Tudo lá. Tudo presencial. Quantas pessoas tinha na sua célula sábado que você fez lá? 50. Eu fui lá um dia desses atrás, tinha 44. Sábado ele tinha 50. Pode. Então, obrigado, Paulo, você é demais. Então, se você for lá, o Paulo é um cara simples, mas ele ama aquelas pessoas. Lá já dá para ir para 5 células, viu, pastor Heber? Pode multiplicar aquele negócio lá. Amém ou não? Ele é da região do Elber. Por que eu estou falando isso? Se você der uma olhada, não é ser irresponsável, mas é que está na hora da igreja voltar a ser igreja. Amém? Pastor, abra a sua casa. Abra a sua casa. Você vai falar, pastor, a sua casa vai abrir? A minha sempre esteve aberta. Eu vou estar dirigindo agora. A gente está bem tranquilo, né? Por isso eu vou estar dirigindo agora 2 turmas de casado para sempre. Uma na segunda, na minha folga, e outra na quinta. E toda quarta nós estamos na célula, toda terça-feira, toda quarta na célula, e o nosso fim de semana é aquela beleza que você sabe. São 4 cultos por domingo aqui. A gente chega aqui antes das 8 e a gente passa boa parte do dia aqui, muito mais tempo aqui do que em casa. Tem 2 cultos, a gente volta às 4 da tarde e a gente sai daqui 9h30, 10 da noite. Amém? Se você vier sábado de manhã, eu estou dando um grupo de discipulado ali com 40 homens e mais uma turma em casa, sábado 8 da manhã. Quarta-feira eu tenho 4 turmas de discipulado. 9h30, 11 da manhã, 14h30 e 16 horas. Isso eu estou falando que eu não estou falando para você fazer uma coisa que a gente não esteja fazendo. No período da pandemia, em 3 meses nós fizemos cerca de 1.300 visitas. Agora nós estamos visitando o rebanho todo de novo. Eles têm que fazer 7.600 visitas dentro de um mês. Dá um amém aí, meu irmão. E não é visita para pedir nada, não. Não pode pegar nada. É visita só para oferecer, levando cesta básica, acompanhando e levando tudo que nós podemos levar para ajudar as pessoas. Diga amém. Vamos voltar aqui rapidamente para a gente encerrar entre 14 minutos. Diga amém. Então faça da sua casa um lugar. Vira para o seu vizinho e diga assim: faça da sua casa um lugar onde o céu se manifesta na terra, trazendo salvação, bênçãos e a vida de Deus. Diga assim comigo: cada casa uma igreja, cada membro um ministro de Cristo. Diga: Jesus no templo e nas casas deve ser a dinâmica da minha igreja. Diga de novo: Jesus no templo e nas casas deve ser a dinâmica da minha igreja. Terceiro lugar, e a gente vai logo em seguida passar bem rápido, a gente passar régua agora de manhã, até meio-dia e meio, passa régua em tudo. Diga aleluia. Mas não diga aleluia que está acabando, não. Diga aleluia porque Deus está falando no seu coração. Deus está trazendo na sua memória algumas coisas que tinham caído no esquecimento nesse período de pandemia. Diga amém. Terceiro lugar, diga assim: a multiplicação de pregadores. Não, fala bonita. A multiplicação de pregadores. Coloca Atos 5:42 de novo. Você vai ver, diga comigo, todos os dias, no templo e de casa em casa. Agora a próxima frase do mesmo versículo: não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Preste atenção nesse detalhe. No início da igreja, os pregadores principais, sabe quem era? Era Pedro e João.
Os principais apóstolos ali pregaram, ensinaram alguma coisa. Mas quem que se destacava? Pedro, João, esses dois aí eram os destaques, destacando principalmente Pedro. Mas agora o Espírito Santo falou: ô Pedrão, peraí, esse negócio é só você aí. Eu fico pensando, não está certo não. Ei pastor, escute a palavra de Deus. Só você pregar, o resultado vai ser mínimo. Domingo eu usei uma ilustração que eu acho muito jóia. Não sei se o pessoal das igrejas filhas com certeza deve ter recebido. No deserto, quando o povo queria comer carne, se eles saíssem à procura das codornas, sem o vento do Espírito, quantas codornas eles teriam pego? Nenhuma ou quase nada. Mas quando o vento do Espírito veio, eles pegaram com abundância, para o mês inteiro. Ei meu irmão, presta atenção, aprenda isso. É a mesma coisa aqui. Se você sozinho ficar pregando, e a galera, igual eu estou falando aqui, se você sozinho ficar pregando, e a galera lá na igreja torcendo, para ver se você prega bem, e alguém torcendo para ver se um visitante entra, sua igreja não vai ficar naquela linha lá de baixo. Aquelas igrejas estão decrescendo, todas elas são igrejas de programa. Vou te dar uma notícia: dos 7 milhões de igrejas, a única igreja que está crescendo é a igreja em células. Vou repetir, talvez você não pegou. Dos 7 milhões de igrejas, 1 milhão de igrejas estão crescendo. Na sua maioria absoluta são igrejas em células. A igreja de programa está decrescendo. Olha para cá. E a igreja que gira só em torno do pastor está decrescendo. Ei pastorzão, por mais ungidão que você seja, se você não fizer isso que esse ponto está dizendo, multiplicar o número de pregadores na sua igreja, o dia que você morrer, sua unção vai para a sepultura com você. Presta atenção, como eu disse, no início da igreja, eles estavam repetindo o modelo do judaísmo, porque lá eram só os mestres da lei que ensinavam. Agora estão repetindo. Aí o Espírito Santo vem e muda a dinâmica. Com a nova dinâmica. Agora, cada membro era um pregador. Diga comigo, cada membro era um pregador. As pessoas das mais diferentes profissões. Ali tinha carpinteiro, pedreiro, criador de gado, agricultor, seja qual fosse a profissão. Agora todos eles podiam pregar e compartilhar a fé em Jesus Cristo. Agora não era mais fariseu, escriba, saduceu. Agora era a dinâmica da igreja. Cada membro um pregador do evangelho. Diga aleluia. A igreja era usada muito mais para treinamento, porque no dia a dia eles é que pregavam. Saiu da mão de Pedro. Eu vou te dar uma dica aqui que vai ficar assim, vai virar uma chave. Enquanto estava na mão de Pedro e João, não houve multiplicação de discípulos. A palavra, a multiplicação de discípulo, só houve quando foi multiplicado o número de pregadores. Você multiplica o número de dias, todos os dias, diga comigo, todos os dias. Você multiplica o lugar de culto, diga todas as casas. Agora você multiplica o número de pregadores. Diga, não é só o pastorzão não. Diga agora, cada homem, cada mulher, cada moça, cada rapaz, são pregadores. São ou não são? A diferença é que eles não vão estar com o microfone, mas eles vão estar nas casas compartilhando com eficiência e eficácia o poder do nome de Jesus. Diga aleluia. A igreja em células é a liderança descentralizada, é a liderança compartilhada. Todos os discípulos de Jesus podem viver na prática o sacerdócio universal de todos os salvos. Todos podem pregar o evangelho, ensinar, orar pelos enfermos e expulsar os demônios. Diga amém. Ou a gente não acredita no sacerdócio universal do salmo? Vamos repetir 1 Pedro 2,9? Vamos lá? 1 Pedro 2,9. Vocês, todos vocês, porém, são geração eleita. Isso é para a igreja toda. Isso é para a igreja toda, diga amém. A igreja toda é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar, diga anunciar, as grandezas
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a igreja em célula proporciona a oportunidade para que todos os seus membros tornem-se pregadores do Evangelho de Jesus. Deixa eu dar uma dica aqui, corrigir um ponto aqui que eu acho interessante, que a gente tem ouvido algumas pessoas na internet dizendo: você sozinho é a igreja. Ei, olha para mim, você sozinho não é a igreja. Ensine isso do seu púlpito, que essa é uma das mentiras do diabo nesses dias. Às vezes você vai visitar pessoas, eles vão dizer assim: eu nunca estive tão bem, eu estou na minha casa sozinho, eu assisto o culto que eu quero, a hora que eu quero, o pregador que eu quero, eu nunca estive tão bem. Isso é uma mentira deslavada do inferno. Ele nunca esteve tão mal, ele está acomodado porque ele ouve o que o ouvido dele quer ouvir. E aí, no mesmo culto que você está pregando, você acha que ele está te ouvindo, ele passa pelo teu culto, fica 5 minutos, vai para outro e vai ouvir o que ele quer ouvir, especialmente pregador que não condena o pecado. É verdade ou não é, irmãos? Então, em nome de Jesus, ensine que uma pessoa sozinha não é igreja. Para ser igreja, ele tem que estar conectado na célula, no discipulado, ligado no corpo de Cristo, conectado pelas juntas e medulas. A igreja é o corpo de Cristo, e ninguém fora do corpo faz parte da igreja. Vou repetir: a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, e ninguém fora do corpo faz parte da igreja. Que essa igreja precisa estar conectado com o corpo de Cristo, e essa conexão é através das células nas casas, é através do discipulado e através dos cultos de celebração. Tem que estar nas três, diga comigo: células, discipulado, culto de celebração. Se não participar dos três, não está sendo igreja. No mínimo tem que estar lá na célula. Uma pessoa sozinha não é a igreja. Sozinho você é um membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Amém ou não? Quer ver isso? Pode estudar 1 Coríntios 12, 27, Efésios 1, 22, não vou ler porque o tempo acabou. Colossenses 1, 18, onde vai dizer que a igreja é o corpo. Amém? Presta atenção, a igreja é o corpo, olha para mim, e Jesus é o cabeça. Corta a tua cabeça do teu corpo, vai ter vida? A vida de Cristo passa da cabeça para o corpo, para aqueles que estão no corpo de Cristo. Tem que estar no corpo. Aí nós somos igreja. Amém? E por último, preste atenção nesse último ponto. 4 pontos e a gente encerra. Diga comigo: pregar no templo e ensinar nas casas que Jesus é. Fala! Olha a diferença dessa mensagem. Mais uma quebra de paradigma. O judaísmo ensinava o quê? A guarda da lei. Até hoje eles ensinam o quê? A Torá. Eles estão presos lá em Moisés. Estão presos lá na Torá, ensinando a lei, a guarda da lei, a guarda da lei. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso. E a igreja está ensinando o quê nas casas? A igreja não está ensinando a lei. A igreja está ensinando: Jesus é o Cristo, Ele veio e morreu na cruz, ressuscitou e voltará. Presta atenção nisso. A igreja quebrou esse paradigma. Enquanto está cheio de gente querendo voltar para o judaísmo antigo aí, meu irmão, misericórdia, Deus já nos resgatou de lá. Mais uma vez, a igreja não é um remendo. A igreja é a proposta nova de Jesus, o mistério que estava oculto através dos séculos, revelado em Cristo Jesus. Diga amém. O judaísmo até hoje está pregando a lei, e a prática da lei, a guarda da lei. A igreja pregava e continua pregando que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o eterno Salvador. Diga aleluia. A mensagem do Evangelho tem que ter como foco hoje não o que Deus pode fazer pelas pessoas, mas a salvação eterna em Cristo Jesus. Presta atenção, pastor, eu vou te dar uma dica. Se você levantar o nome de Jesus, Ele levanta a tua igreja. Se você levantar o nome de Jesus, Ele levantará a tua igreja. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim.
Levante o nome de Jesus na sua igreja. Dê a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração que só a Ele é devido. O resto Ele faz. A pregação do Evangelho é a boa notícia de que o Salvador chegou. Diga aleluia. A igreja do Novo Testamento pregava sempre o arrependimento, a conversão, a vida de Jesus, a morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, a exaltação de Jesus, a segunda vinda de Cristo e o juízo final. É isso que devemos pregar. Levante sua mão e diga assim: o verdadeiro cristianismo é Cristo. Nada mais, nada menos. Diga de novo: o verdadeiro cristianismo é Cristo. Nada mais, nada menos. O nosso ensino, a nossa pregação precisa deixar claro que Jesus é o Cristo. Agora, preste atenção nisso, vamos voltar ao versículo. Quando Lucas escreveu, não tinha capítulo nem versículo. Você sabe, capítulo e versículo é coisa recente, né? Recente na história. Então, preste atenção nisso. Quando ele está escrevendo, e ele escreveu Atos 5:42, um dia eu fiz essa pergunta: o que vem depois de Atos 5:42? O abençoado da reunião falou Atos 6. Eu falei, estava com a Bíblia aberta, ele sabia que era Atos 6. Não tinha capítulo e nem versículo. Lucas disse: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar que Jesus é o Cristo. Agora pega comigo e você vai ser assim mais impactado nessa manhã para ir para casa. Tem café ali para você tomar um café e aguentar o almoço mais tarde. Segura só um pouquinho. Diga comigo: todos os dias. Diga: multiplicação de dias de culto. Diga: multiplicação dos locais de cultos. Multiplicação de pregadores. Pregar que Jesus é o Cristo. Sabe qual foi o resultado disso? A multiplicação de discípulos. Você precisa pegar essa palavra. Quando você multiplica os dias de culto, quando você multiplica os locais de culto, e quando você multiplica o número de pregadores, e quando você centraliza a mensagem em Cristo, o resultado é a multiplicação de discípulos. Agora, vai para Atos 6, verso 1. Olha o que aconteceu em Atos 6, 1. Que não tinha números, lembra que eu estou te falando? Lê comigo só a parte A, diga assim comigo: naqueles dias. Pode mudar essa versão, não está boa não. Joga outra versão aí, bota a RA nessa daí. Vai, projeção, mete fogo nesses dedos aí, cara. Clica aí. Atos 6, 1. Você está em Mateus 28, 19, vai para Atos 6, verso 1. Porque Atos 6, 1, na verdade. Atos 6, 1. Vamos lá? Todos vocês. Começa naqueles dias, vamos lá? Naqueles dias. Só até aí. O que aconteceu? Quando eles multiplicaram os dias de culto, os locais de culto e o número de pregadores e a pregação centralizada em Jesus, foi que houve a multiplicação de discípulos. O Pedrão conduziu pregação de Atos 1 até Atos 5, não teve multiplicação, mas agora Lucas diz: porque multiplicou os dias de culto, porque multiplicou os locais de culto, porque multiplicou o número de pregadores, multiplicou os discípulos. Agora vai para Atos, capítulo 6, verso 7, e aí a gente passa a régua. Atos 6, 7. Nessa mesma versão. Todos vocês, vamos lá? Atos 6, versículo de número 7. Todos vocês juntos, vamos lá? Crescia. Deixa o versículo. Eu gosto da Thompson, porque a Thompson nesse versículo vai dizer assim: naqueles dias em Jerusalém multiplicava-se muito o número de discípulos. Quando houve a multiplicação dos dias de culto, quando houve a multiplicação dos locais de culto, quando houve a multiplicação dos pregadores e a pregação centrada em Jesus, houve a multiplicação de discípulos. Isso é para você hoje. Faça isso na sua igreja. Essa é a receita para a sua igreja, para esse tempo. Esse é o tempo e essa é a hora. Vamos ficar em pé.
A cidade de Jerusalém naqueles dias tinha 200 mil habitantes. Sabe o que o pessoal diz? Alguém chega, tem historiadores que chegou a dizer que a igreja de Jerusalém chegou a ter 100 mil membros. Eu não sei se chegou a tanto, mas eu sei que Lucas era testemunho ocular do que estava acontecendo. E ele diz: quando você multiplica os dias de culto, os locais de culto e o número de pregadores, você multiplica o número de discípulos. Essa é a receita. Esse foi o modelo de Jesus. Esse foi o modelo dos apóstolos, esse foi o modelo do Novo Testamento, esse precisa ser o modelo nosso. Para de tentar inventar a roda da igreja e vamos fazer isso em nome de Jesus. E você vai viver um tempo de crescimento, de multiplicação na sua cidade em nome de Jesus.